E agora os comentários do capítulo número 4 do livro Alegria e Triunfo, de Lourenço Prado. Você já viu que eu dividi em duas partes, né? Eu percebi que as pessoas cada vez querem passar menos tempo na internet. Na internet não, né? Ouvindo sobre uma única coisa. Então, o que eu fiz? Eu reduzi para tempos menores, para poder, assim, se você se interessou realmente, né? E aí vão os comentários a respeito da lei da não resistência. Iniciando o capítulo, nós temos a frase: não resistais ao mal. Mateus 5,39. Não vos deixais vencer o mal, mas vencei o mal com o bem. São Paulo aos Romanos 12,21. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João 4,4. Neste capítulo, o autor fala muito sobre a gente se harmonizar com tudo que acontece à nossa volta. A gente precisa aprender a viver de forma com que os fatos e acontecimentos, eles passem por nós como simples momentos, ao invés da gente colocar emoções, achar que tudo é direcionado exclusivamente, especificamente a nós, né? Ficar naquela, né, no coitadismo, né? Você também acaba ficando ligado a qualquer acontecimento, você toma ele como pessoal. E você esquece que não, que tem uma infinidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aquilo é só mais um fato dentro do meio de tantos outros fatos e acontecimentos. E quanto mais você percebe que aquilo passa, porque tudo passa, mais você fica não resistente e mais as coisas passam com tranquilidade. E a gente precisa aprender a olhar para essas coisas como se de fora, como se tivesse acontecendo, e a gente fazer aquelas perguntinhas que acho que eu já devo ter falado aqui. O que eu tenho que aprender com isso? O que está acontecendo aqui que está se repetindo e que eu preciso aprender alguma coisa? E esperar passar. Olha isso daqui, que interessante, já aconteceu, está acontecendo de novo. O que eu estou sentindo sobre isso? Porque são as suas percepções sobre os acontecimentos é que os tornam de muita importância, de pouca importância, sem relevância nenhuma, ou algo que tira você totalmente do eixo. E ele cita uma passagem da Bíblia onde Jesus diz: não resistais ao mal. Por quê? Por diversos motivos ele diz isso. Um, porque ele sabe que tudo passa. Outro, porque não existe o bem e o mal. O bem e o mal é uma percepção nossa sobre os acontecimentos. Para um pode ser maravilhoso e para outro pode ser péssimo. E tudo isso reflete em como a gente lida com os acontecimentos. E somos nós quem criamos essa duidade, né? Esse bem e o mal, através da nossa psicossoma, que é o sono da alma. É interessante porque a psicologia, ela está muito ligada às coisas que são ditas na Bíblia, né? Embora muita gente acaba achando que tem que migrar para outro lado. Mas a Bíblia, ela cita essas coisas de forma lúdica, né? Mas em forma de parábolas, porque ela para se tornar atemporal. Se você esmiuça muito e explica muito, uma pessoa entende, a outra não. E quando você torna isso daí um modelo de reflexão constante, à medida que você lê, todas as vezes que você lê e que você está numa nova fase, você consegue ter uma nova perspectiva sobre o mesmo assunto, o mesmo tema. E a psicossoma, que é um estado mental de sono da alma, é um estado criado pelo homem, onde a gente se ilude, preocupados com as doenças, com a miséria, com a morte. Todas essas sensações são criadas pela nossa psique. Porque no fundo existe tudo em abundância. E essa abundância está disponível para todos. Mas, de acordo com esse nosso sono da alma, essa nossa psique, a gente vai criando o ego, a gente vai criando todas as outras coisas que atrapalham a gente ver a vida como ela é, a gente se vê como a gente é. Porque a gente não é igual um ao outro. E às vezes a gente se ilude pensando nas coisas do outro, em fatos que acontecem com os outros, a gente se envolve como se aquilo dali também fosse nosso. Ou como se a gente quisesse aquilo pra gente. Ele também fala de o porquê das crianças terem doenças, né? Tudo é involuntário, mas muitas vezes os pais, de ficarem tão preocupados e ficarem ouvindo tudo que está acontecendo, eles ficam: ai meu Deus, será que vai acontecer? Será que vai acontecer com meu filho? Será que vai... Você acaba trazendo aquilo dali para você. É porque você quer? Não, não é porque você quer. Mas as energias existentes no planeta, elas vão se conduzindo para onde a gente coloca. A gente coloca a nossa mente direcionado naquilo dali, e é aquilo dali que vem pra gente. Eu já falei num outro momento que a energia é como a eletricidade, a energia que nos envolve é como a eletricidade. Ela não tem, se um fio cortado, desencapado, ele não tem
ele fica solto aí para tudo quanto é lado. Então a gente é quem tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos para poder a gente atrair coisas boas pra gente. E aí tem uma frase que eu achei bem interessante, eu decidi trazer na íntegra para poder você fazer uma reflexão. Porque ela com certeza tocou em mim, né? Que a resistência é como o inferno. A gente vive uma tormenta. Quando você fica resistindo a algo, não quero isso, não quero isso, não quero isso, aquilo dali fica um tormento para você. E o que é o tormento se não o inferno? Você vive o tempo todo se remoendo, revivendo, e aquilo dali não te tira daquela roda viva, daquele desespero. Então, eu vou ler aqui a frase na íntegra para poder você refletir. Eu acabei colocando um pouco da minha reflexão sobre a frase, mas eu vou ler na íntegra para você. A resistência é para vós o inferno, pois vos coloca num estado de tormento. Então é isso que eu estava falando, você fica ali atordoado, você fica o tempo todo maluco, você vai e volta o tempo todo para o mesmo problema. Mas não é o problema não existe, é você que está com ele dentro da sua cabeça, você que fica criando um monte de monstro. Como diz a Patrícia Cândido, você fica nas caraminholas das minhocas. Ai, ai. É bacana porque é citado muitos fatos, né? Acontecimentos com as pessoas e como elas utilizaram essa lei na vida delas para exemplificar e facilitar, para a gente também poder fazer isso conosco. E existe um caso de um homem que começou a batizar, ele e outras pessoas, né? Começou a batizar todos os fatos, todos os acontecimentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eles faziam o batismo colocando que nomes positivos. Eu te batizo com... Eu vou aqui citar, tal, como você poderia fazer, como aprendizado. Mas eu já posso fazer isso. Claro que você já pode fazer isso, é tudo simples. Mas é como, ai meu Deus, é uma doença, o que está acontecendo? Não, é um aprendizado, que eu tenho que aprender com isso. E ele também cita, quando você também faz isso com pessoas, com acontecimentos, com fatos. Poderia, por exemplo, uma das pessoas que mais faz com que você reviva momentos torturantes na sua vida, você colocar como o nome de o maior mentor, a pessoa que mais vai me trazer aprendizado, arranjar um nome para isso daí. E toda vez que aparecer alguém que faz isso, é o que eu tenho que aprender com isso. E colocar isso em prática na sua vida. E perceber que quando você começa a fazer isso, você passa a ter mais paz de espírito. Você passa a viver mais em calmaria. E existe e não é ditado, tá? Existe uma frase que é citada, mas é porque é assim realmente que acontece. Que o barco só entra no porto quando o mar está em calmaria. Então, enquanto você está agitado, as coisas não acontecem de forma tranquila, de forma harmoniosa. Então, você precisa estar em calmaria para poder o barco entrar no porto, para poder você encontrar uma solução para algo que está acontecendo a você, para poder você conseguir equilíbrio na sua vida. Então, você fica em equilíbrio porque você está calmo ou você está calmo porque você está em equilíbrio? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Mas a não resistência é que te traz a calmaria. É você compreender que aquilo dali está passando e que você está no meio disso que está acontecendo para aprender algo e que vai passar assim que você aprender. Quanto mais rápido você aprender, melhor ainda. Tem uma outra coisa que é bem interessante. Quando a gente está querendo mudar o outro, a gente tem que olhar pra gente e pensar novamente, o que eu tenho que mudar em mim? Porque o problema nunca é o outro, é você. O que você tem que mudar em você para fazer com que as coisas fluam como elas deveriam fluir. E muitas vezes a gente fica no passado ou no futuro e nunca está no presente, aonde você realmente deve estar, para que as coisas aconteçam de forma fluida. É repeteco tudo isso? É repeteco, mas é porque a gente precisa ouvir de diversas formas, às vezes a mesma coisa, o mesmo assunto, para poder a gente internalizar e a gente tornar isso real na nossa vida. E a gente fazer essa transformação e a gente mudar o que existe na gente para poder a gente ir para uma nova fase. E aí todas essas leis, provavelmente, vai ser repetido em todos os outros capítulos, coisas muito parecidas. E eu vou estar repetindo aqui coisas parecidas porque você vai ouvir por um outro ângulo, de uma outra forma. Você vai ouvir a leitura e pode ser que o que eu disse hoje vai fazer sentido para você só daqui a 10, 20 capítulos, sei lá, em um outro momento. Mas a reflexão é sua, o aprendizado é seu. E a forma de aprendizar e a
a forma de aprender e a forma de ver é totalmente sua, tudo é totalmente individual. E ele também cita muitas frases que foram distribuídas para as pessoas no decorrer, né? Tanto por ele quanto por outros, são chamados de mentalistas, né? Mentalistas ou instrutores, né? Muitas frases, e algumas eu vou citar aqui. Uma delas é: seja feita a tua vontade hoje. Hoje é um dia de realização completa. Milagres seguirão milagres e as maravilhas nunca cessarão. Uma segunda frase, ele fala de diversas alterações que foi feita nela, porque as pessoas colocaram como trabalho, outras colocaram como negócio, mas a frase, de um modo geral, ela serve para diversas coisas, tá? Eu tenho um maravilhoso negócio e sigo um luminoso caminho prestando serviços extraordinários com avultados lucros. Aqui no livro ele fala um pouquinho diferente, mas a gente pode fazendo pequenas adaptações para a nossa vida, para o nosso negócio, para o nosso dia a dia. Isso que é o importante, porque você vai acabar decorando a frase que faz bem para você e você vai repetir diversas vezes no decorrer do seu dia. Tem uma parte bem interessante também no capítulo que é a respeito dos inimigos. Quando você coloca que você tem inimigos, embora o principal inimigo seu está dentro de você mesmo, porque é você mesmo, é sua mente. Quando ele fala de inimigos externos, né, as pessoas começam a colocar que são outras pessoas, ele sugere que a pessoa procure qualidades naquela outra pessoa. Porque nenhum de nós tem só defeitos, todos temos algumas qualidades. E quando você começa a procurar uma qualidade, algo de bom no seu inimigo, naquela pessoa que você vê como uma pessoa que está trazendo muitos desafios para você, você acaba não conseguindo odiá-lo, porque quando você vê coisas boas, você passa a admirar também a pessoa. E quanto mais você faz isso, menos você coloca mágoa e menos você vai conseguir jogar pensamentos negativos. E quando isso acontece, você passa a também colocar pensamentos positivos na direção dessa pessoa, o que vai acabar se tornando o inverso, porque a gente acaba refletindo para o outro aquilo que a gente pensa. Então, quando a gente faz esse jogo de pensamentos, né, mandando esses pensamentos bons para a pessoa, retorna para nós também pensamentos positivos. E aí essa guerra de inferno, essa guerra aí de pensamentos ruins, ela acaba cessando. E a gente também precisa parar para pensar que de nada adianta a outra pessoa ser castigada, porque não existe nada que aconteça ao outro que faz bem para a gente. Não existe um mal que aconteça. Se for bom, faz bem sim. Mas não existe nenhum mal que aconteça ao outro que fará bem para a gente. Então a gente cessa essa necessidade de ver o outro castigado e passa a vibrar mais harmonia, mais paz, mais equilíbrio, tanto para nós quanto para o planeta. E aí adivinha se a gente não vai viver num planeta com menos problemas e com menos desgraça e com menos guerras. Não é isso? Eu acho que é isso que você está procurando para você, para sua vida e para o nosso planeta, hein? Já parou para pensar? E aí ele cita mais fatos ainda ocorrido com pessoas, com empresários, com outros mentalistas, com outras pessoas diversas que foram passando no decorrer tanto do livro dele quanto do livro de outros autores. E ele faz essas diversas citações para elucidar outras formas da gente encontrar um caminho da não resistência, que é o caminho de deixar as coisas passarem pela nossa vida. Afinal de contas, existe aquela frase: tudo passa, até a uva. Até a uva passa. Mas deixar as coisas e os fatos passarem pelas nossas vidas, sem trazer dor, sofrimento, né? Tentando reduzir isso daí. E a gente compreendendo que são fatos para o nosso aprendizado e para a gente chegar num outro patamar. Eu quero agradecer você estar aqui até esse momento, desejar para você muita paz, para você e para sua família, muita paz, chuva de bênçãos, de saúde, de prosperidade para você e para sua família. Deus abençoe vocês, gratidão infinita, namastê. E até amanhã, porque afinal de contas eu tô aqui firme e forte todos os dias.